Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Gostaria de ler alguns versículos para nossa meditação neste dia que se chama hoje, que se conta no livro de Isaías, capítulo 40, a seguir, que diz assim: Consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai benignidade a Jerusalém e bradai que já a sua servidão é acabada e que a sua iniquidade está expirada e que já recebeu em drobo da mão do Senhor por todos os seus pecados. Glória a Deus. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitarás no ermo veredas ao nosso Deus. Todo vale serão exaltados, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Glória a Deus. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi a boca do Senhor que disse isso através de Isaías. No capítulo 40, no versículo 5, ele está dizendo: é a boca do Senhor que está falando isto. Aleluia. Ele começa a dar ordem e dizer: olha, consolai meu povo, diz o nosso Deus. Falai benignidade a Jerusalém e bradai que a sua servidão acabou. Quantos estão esperando alguém bradar em alta voz e dizer: ei, a servidão acabou. Não servirás mais aos ídolos, não servirás mais aos falsos deuses, não servirás mais ao inimigo. O que tu cometesse em pecado já foi expirado. Jesus já pagou, já foi perdoada a dívida. É um novo momento, é uma nova oportunidade. Ele diz que o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado.
E quando ele diz que nos purifica de todo pecado, ele logo se faz dizendo que o sangue de Cristo é necessário e é suficiente para nos perdoar. É necessário nós vivermos também em uma renovação de vida. E para alguns não é fácil renunciar o que se aprendeu, os hábitos, os costumes, as maneiras de se expressar, as maneiras de quando é afrontado se expressa, não é fácil. Leva tempo para alguns para aprender, mas é necessário se começar a aprender. Ele está dizendo na sua palavra, aleluia. Ele diz no versículo 4, ele diz assim: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abalados. Aí ele fala: e o que está torcido se endireitará. Aleluia. Você olha para alguém e diz assim: ele não está certo, ele está torto, ele está torcido, mas o Senhor está dizendo hoje, neste dia que se chama hoje, aquele que está torcido eu vou endireitar. Eu vou aplanar, eu vou endireitar. Aleluia. E ele continua dizendo ainda no versículo 4, ele começa a dizer: e o que é áspero se aplanará. A madeira, quando está áspera, quando a gente passa a mão, pode furar, entrar ferpas de madeira na sua mão. A gente logo sente que a madeira está grosseira. Aí Deus está dizendo: aquele que é áspero no falar, aquele que é áspero na sua maneira, eu vou endireitar, eu vou passar a prane, eu vou mudar a história. Porque o tempo de pregoar consolo, mudança de vida chegou. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, se encontrou com os discípulos, deu novas instruções às mulheres e disse: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Ele apareceu aos amigos, aos discípulos no caminho de Emaús e começou a falar, e começou a ensinar, a explicar, e eles não entenderam o que era o mestre. E no final da jornada, ele atentou ir mais adiante, mas ele os constrangeu dizendo: fica conosco, o sol já declina. E ele aceita, assenta à mesa. E quando eles vão buscar o pão e o vinho, o mestre pega o pão como sempre pegou, levanta aos céus e começa a agradecer.
Logo seus olhos foram abertos e seu entendimento ampliado para entender que o caminho que estava traçando, a maneira que estava pensando, Jesus chegou e consertou a vereda, mudou a história, da tristeza para a alegria. E parece que agora Jesus, quando foi esclarecido a ele, Jesus desaparece, o Espírito do Senhor o toma daquele lugar e ele esquece que o sol já estava declinando e volta para Jerusalém em busca dos discípulos para avisar que o Mestre o apareceu a eles. Aleluia! Somos nós que percorremos ruas, becos e valadas, apartamentos, casas, casebres, comunidades, e falamos dele. Ei, ele ressuscitou. Ele ainda é o mesmo, ele cura, sara, perdoa, prepara o homem, a mulher e leva para o céu. Ele é aquele que muda a história, que abre porta onde não tem porta, que muda a situação daquele que está escravizado nos vícios das drogas, da prostituição. Ele veio para libertar e salvar aqueles que havia perdido e aqueles que está com o coração exaltado. Ele abate, e aquele que está abatido, ele exalta, porque ele é Deus. Lá eu sou de vós. Precisamos entender que precisamos pregoar o Evangelho de Cristo. Não podemos parar. Muitas vezes nos detemos no caminho por os nossos desejos e ânsias do coração. E nos esquecemos que tem pessoas que estão precisando do ID glorioso e depende de nós. Alguns que, por falar o ID glorioso, alguém precisa pagar a ele, a ela, para que ela anuncie o reino de Deus. E Deus, ele nos ensina a dar de graça o que de graça recebesse. Porque alguns estão cobrando a sabedoria que não tem, foi Deus que deu. E agora, para ouvir a sabedoria, preciso pagar. O reino de Deus precisa ser pregoado, doado. Porque Deus doou seu Filho unigênito, entregou em morte de cruz, para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, neste dia que se chama hoje, essa mensagem chegou até os teus ouvidos, até o teu coração. E ela ficará impactada dentro do teu ser. Deus está dizendo: ei, vai, consola os que precisa, abraça os que precisa, levai a minha voz até eles. Aleluia! Levai a minha voz até ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, entra com providência na vida deste homem, desta mulher, desta criança, desse idoso que está enfermo. Entra com providência. Senhor, abre porta de trabalho, dá-lhe condições, traz de volta a esposa, o marido, o filho que se foi, liberta das drogas, dos vícios, da prostituição, muda a história de vida de cada um. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Compartilhe as pessoas que ela precisa ouvir também.